Farinhas, esse aqui é o canal oficial do Pera Lá Podcast e esse é mais um corte só o filé. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. É isso aí, valeu! Essa percepção de serem de ricos. Então, cara, são processos muito recentes que a gente vê. Por exemplo, a gente vê também o bairro de Nazaré, né? O bairro de Nazaré é extremamente elitizado, né? No caso, o bairro de Nazaré, ele é desse período aí da primeira rua? O bairro de Nazaré, ele tem a formação dele já a partir dali do período de 1700, 1750. Por quê? Porque tu tens a questão do surgimento da produção do Sírio. Por exemplo, atribui-se a ideia de que o Plácido achou a imagem em 1700. Então, a partir daí, tu vai ter a procissão. Tu vai ter, por exemplo, a formação tempos depois do Colégio Gentil. Então, tu vai ter todo um núcleo que vai orbitar em torno disso. A cobra já existia nessa época? A cobra acho que ainda era um piolinho ainda. Era um mussu, né? Era um mussu ainda, era um mussuzinho. Então, ele vai se formar nesse período e ele vai se consolidar, por exemplo, com o pessoal da borracha. Aí, por exemplo, na medida que eles vão colaborando com a cidade, eles vão, digamos assim, ganhando e tal seu dinheiro e vão se consolidando ali. E aí vão montando as casas e tal. Exatamente. Aí qual é o metro sabe qual é o metro mais caro de Belém? É Doca, é? Cara, eu acho que não. É um dos mais, mas não é o mais. Que, por exemplo, se for ver o Reduto hoje, ele é de uma, digamos assim, é de uma classe média. Não é nem mais de pessoal de classe alta. Porque se tu for ver, tem pouco comércio. Então, o pessoal que mora lá não tem opção. Sim. Então, sim. Eu não sei exatamente qual é, de fato, o metro mais caro. Mas, por exemplo, tem áreas, por exemplo, ali pra banda do shopping do Grã-Pará. Essas áreas, pra mim, provavelmente são mais... Porque também agora tem a formação dos condomínios fechados, né? Os residenciais fechados. Exatamente. E aí também, como não tem muita, como se diz, galera da periferia, né? Como é meio uma área deserta, então também tende a... Até mesmo essa rasgada que deu aí na Centenário, dessa rasgada no meio do mato aí, né? Porque eu acho que a Centenário é recente, né? Muito recente. É muito recente a Avenida Centenário, né? Sim. Na verdade... Foi a mesma coisa, por exemplo, a Rua Amada, né? Que, por exemplo, eles remanejaram aquela galera todinha e abriram ali, né? Que no caso tu tem como pegar da ponta ali da Centenário, né? Até o Tapanã. Exatamente. Que tu pega toda aquela... Tanto que o pessoal que não vinha muito pra cá, agora pega aquela reta e fala assim, como é que a gente consegue varar quase perto de Coraci? Por exemplo, aquela região ali, ela tem uma trajetória de ocupação específica. Indo pra minha área, pra História Militar. Não sei se vocês perceberam, o nome do bairro do lado da Centenário é Catalina. Sim. Então, o que é Catalina? Vou chegar lá. Catalina é um avião, na verdade é um avião de origem estadunidense, que foi, digamos assim, emprestado num acordo que é o Lend-Lease. Que é o seguinte, eles concederam 200 milhões de dólares ao Brasil em equipamentos militares. O que acontecia? Isso dá 2 aviões. Nesse processo... 2 horas de bala em guerra. Vai falar bala no exército, vai. Nesse processo, os estadunidenses ocuparam alguns locais. Por exemplo, a base aqui de Belém, Natal, São Luís, Fortaleza, Parnamirim. O que aconteceu? Nesse processo, estava se estudando algum local para conceder, digamos assim, locais de terra para os servidores da FAB ou para os ex-militares. Sim. Viu-se aquela região ali das proximidades do Tapanã e tal, dali do Bengui, e se cedeu a eles. Aí tanto que o nome do bairro virou Catalina, e se tu for ver o nome das ruas transversais a Centenário, são nome de aviadores. Por exemplo, tem uma rua lá, Major Aviador Seda, é um militar da aeronáutica que foi homenageado. Então tu tens todo... Oi? Magalhães Barata também. Magalhães Barata é um militar, só que ele foi do exército. Lá o do Catalina é os aviadores, pô. Aí, por exemplo, o Catalina... Era da aeronáutica, no caso, né? O Catalina, ele é um hidroavião. Ou seja, ele é um avião que não precisa de aeroporto. Ele basta ter um rio que ele pode pousar sem problema. Então, estratégico aqui na nossa região, né? Ele era o avião ideal pra cá. Ele funcionou de 43 aqui, quando o empréstimo foi concedido, até a década de 80. Por exemplo, isso é recente, até 83. Isso é muito recente. Se vocês forem na base aérea, tem um Catalina imenso exposto. E é aquele avião que ia pelos interiores da Amazônia, onde não tinha, de fato, os aeroportos. Sim. Aí pousavam diretamente no rio. Era livre de acidente? Não. Pelo contrário. Só que
concedia uma mobilidade muito maior, porque é bem melhor do que tu pousar o avião, tu descer diretamente no rio. Então, isso facilitava o transporte de cargas, transporte de passageiros, entre outras noções. Tem até um grupo, digamos assim, um grupo dentro da aeronáutica, que são os catalineiros. São as pessoas que operavam esse avião e que criaram uma identidade própria, uma identidade cultural própria, tanto quanto dos ex-combatentes. É bem interessante. Rapaz, né? Aí, no caso, vamos chegar mais perto aqui. Por exemplo, ali aquela questão ali